Muito bom. Eu queria também falar, eu estava conversando com ela antes da palestra. A Argentina hoje virou um dos exportadores para a Índia e está exportando muito feijão verde, que chama mungo verde. Então eu estava 40 dias em Índia agora e eu estava observando que estava falando com organizações do governo de importação e eu estava olhando para qual que são maiores exportadores para a Índia. Ano passado, se eu não estou errado, o Brasil exportou quase 20 milhões de toneladas de milho para outros países. O pulses, que é feijões, vários tipos de feijões, a Índia vai importar quase 12 milhões de toneladas até 2025. Então esse é um mercado muito grande. E hoje quem está exportando para a Índia, um deles é a Argentina, mas os maiores exportadores para a Índia são Canadá e Austrália. Então imagina esses dois países que não têm um clima, por exemplo, o Brasil e a Índia têm um clima muito similar, são países tropicais. Um fica abaixo do equador, outro acima do equador, mas são climas parecidos. Então o Brasil não está no primeiro 20 exportadores para a Índia. Então isso é um desafio para produtores brasileiros também, para não sufocar no soja milho, porque hoje eu estava olhando no Mato Grosso também, o milho não está fechando conta, mas mesmo assim o produtor está colocando, aqui eu não sei como que é a situação, mas no Sorriso Sinop a situação está muito ruim, porque o milho não está fechando conta. Então tem que olhar para outras opções que os produtores podem produzir e exportar para a Índia. E agora eu vou chamar o senhor Leonardo para falar mais sobre quais são as oportunidades entre Índia e Brasil. Por favor. Boa tarde a todos. Namastê. Eu gosto de sempre explicar o significado de Namastê. Eu acho muito bonito e muito profundo. O Lalit também cumprimentou a todos com Namastê. O Namastê significa o Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em vocês. É muito profundo, e ao mesmo tempo muito direto. Meu nome é Leonardo Ananda, eu sou presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil. E antes de iniciar, eu quero contar uma coisinha para vocês, até porque eu preciso confessar uma coisa importante. Antes de tudo, agradecer, claro, a Gazeta do Povo, pelo convite e pela organização do evento. Eu acho que eventos como esse, debates como esse, são fundamentais para o crescimento do nosso país. O agronegócio é o coração do país, o que faz o país pulsar, o que faz a gente ter um pouquinho de esperança. Então, esses debates são importantes. E estar aqui hoje, para mim, especialmente, é um momento, de fato, muito auspicioso, como se diz na Índia. E eu vou falar o porquê do auspicioso, para depois eu confessar o que eu prometi que eu ia confessar. Quando eu recebi o convite, e foi há poucos dias atrás, para estar aqui hoje com vocês, eu estava no meio de um turbilhão, que eu acabei de ser pai há uma semana atrás, e logo depois que meu filho nasceu, aí que eu fui entender que dádiva é essa, meu filho chama Ravi, tem um nome indiano, não podia ser diferente. Eu também recebi a nomeação para ser cônsul da Índia no Rio de Janeiro. Isso entre o convite para estar aqui e a vinda para cá. Então, ontem, quando eu estava saindo de Belo Horizonte, onde é a sede da Câmara de Comércio Índia-Brasil, e a sede é em Belo Horizonte, em virtude do setor de mineração, e a Índia-Brasil é muito forte nessa relação de mineração, eu, indo para o aeroporto, já sem dormir algumas noites, em virtude do nascimento do meu filho, cansado, eu esqueci meu documento. E quase não pude estar aqui. E, mais uma vez, a organização deu show aí, conseguimos achar um voo hoje, 5h30 da manhã, e aqui estou eu. E eu estou contando isso tudo, que não tem nada a ver com o tema, para pedir desculpas aí para os palestrantes do último painel, porque eu acredito que aquela musiquinha que tocou é do vídeo que eu vou passar aqui para vocês.
E só tocou a musiquinha, não foi culpa do DJ, foi porque ele só recebeu o meu vídeo há cerca de 50 minutos atrás. Então, peço desculpas aí se eu atrapalhei. E aí eu queria até pedir para começar com um vídeo, que eu acho que dá uma visão bem legal da Índia. E aí acho que vocês vão identificar a música. É isso aí. Vamos começar o primeiro slide, por gentileza. Eu gosto desse vídeo, que é rápido, 1 minuto de vídeo, mas dá uma noção do que é a Índia hoje, a Índia moderna. Porque todo mundo conhece a Índia da yoga, né, a Índia da meditação, a Índia das diversas religiões, hinduísmo, budismo, das vacas, né, das vacas sagradas, a Índia vegetariana, mas poucas pessoas conhecem essa Índia, que é o país que mais cresce no mundo hoje. E se é o país que mais cresce no mundo hoje, é um país de oportunidades. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Agora eu posso passar aqui, né? É o verdinho. Então, primeiro, falar rapidamente alguns números importantes da Índia. O Lalit até citou a população de 1 bilhão e 400 milhões. Eu acredito que ele está bem mais correto do que o dado oficial. A Índia nunca teve um governo militar, então nunca teve um censo muito apurado, mas essa é uma estimativa de 2015 do Banco Mundial, que são geralmente os dados mais acertados ao se falar de Índia. Só que eu coloquei uma curiosidade aqui, que nas eleições de 2014, quando foi eleito o atual primeiro-ministro da Índia, que, por sinal, está fazendo um trabalho brilhante por lá, a gente teve cerca de 800 milhões de eleitores. E o voto lá não é obrigatório. E a maioria da população indiana é jovem, ainda tem os idosos. E a Índia é um país rural, ou seja, às vezes de difícil acesso para ir às urnas. Ou seja, na minha opinião, né, por ser um estudioso de Índia, eu acredito que a população indiana já ultrapassou a população chinesa há muito tempo. Só que esses dados ainda não são oficiais. Ou seja, é o maior mercado consumidor do mundo hoje e é também o país mais populoso, ou seja, muitas pessoas para serem alimentadas, que é o motivo de a gente estar aqui hoje. O tipo de governo é república federativa, 29 estados e 7 territórios, sistema de governo parlamentarista, né? O espaço territorial que o Lalit citou é 2,5 vezes menor que o Brasil, ou seja, ainda tem dimensões continentais, que o Brasil é um país enorme, né, mas não é tão grande como o nosso país. Né, um PIB importante, de 2 trilhões, PIB per capita, que foi falado aqui mais cedo também, já chegou a quase $1.700. O idioma, que é um outro ponto importante na Índia, quando a gente vai estudar sobre a Índia pela primeira vez, a gente estuda as Índias, né, o caminho para as Índias. Né, o Brasil foi descoberto durante o caminho para as Índias, é o que a gente estuda nas aulas de história. Né? Por quê? Porque, de fato, são as Índias. É muito difícil você falar da Índia como um país. É uma nação muito nova. A Índia ficou independente em 1947, ou seja, dia 15 de agosto, agora, nós celebramos 70 anos de independência da Índia. Né? Então, passei aqui sem querer. Isso, voltei. Consegui. Obrigado, viu? Então, quando a gente está falando do idioma, mostra essa diversidade. Uma das coisas que mostra a diversidade indiana é essa. Tem a língua oficial, que é o hindi, o inglês,
mas tem diversos outros idiomas que são reconhecidos pela Constituição e mais de 1000 dialetos, porque eram diversos reinados que se unificaram durante a independência naquele famoso movimento de Mahatma Gandhi. A taxa de crescimento da Índia é de impressionar, em 2015, 7,9%, né? Como eu falei, o país que mais cresce no mundo, cresce mais que a China atualmente. E religiões também é importante a gente entender que é um país que convive com diversas religiões. Tem a religião hindu, que é a maioria da Índia, os muçulmanos, é a segunda maior população islâmica do mundo, apesar de ser só 13,4%, né, em virtude do tamanho da população, 2,3% de cristãos, ou seja, uma população grande também de cristãos na Índia. Tem a religião Sikh, que é aqueles indianos que usam o turbante, não corta a barba, que a gente vê muito no Punjab, e outras, né? O budismo, que todo mundo acha que é uma das religiões predominantes da Índia, ele surgiu na Índia com Siddhartha Gautama, com Buda, mas a gente brinca que foi um belo produto de exportação, né? Hoje você encontra mais o budismo no Tibete, no Japão, né? Em outros países ali ao redor da Índia, e não na Índia mais com tanta presença. Aqui algumas coisas que eu queria destacar. E aqui alguns outros pontos importantes. A Índia é a terceira maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra, 8 trilhões de dólares em 2015. Mais uma vez, o país que mais cresce no mundo, ultrapassando a China no ano retrasado. Altos incentivos para a atração de investimentos estrangeiros em infraestrutura, rodovias, ferrovias, estrutura urbana, que é o que foi muito falado aqui no painel anterior, que eu achei muito propício, né? Porque aqui a gente vai estar falando de uma oportunidade, de um novo mercado. Mas até para a gente conseguir atingir um novo mercado, a gente precisa estar com a logística funcionando, né? A Índia teve duas boas felicidades por ter sido colônia britânica, né? Foi colonizada pela Inglaterra durante muitos anos, e a Inglaterra, apesar de ter saqueado a Índia, ter feito muitas coisas que a gente não fica muito feliz com isso, deixou duas boas heranças. Uma delas, a língua. Então, a Índia está preparada para se relacionar com o mundo, né? Que é um diferencial importante da China. E a outra herança muito boa que a Inglaterra deixou na Índia foram as ferrovias. São mais de 125 mil quilômetros de ferrovias e ferrovias duplas, né? Então, inclusive, a gente vem trabalhando muito nessas parcerias, e um dos cases legais da Câmara de Comércio Índia-Brasil foi quando a gente trouxe uma empresa indiana chamada IRCOM, não sei se você conhece, Lara, tinha uma grande empresa indiana, que ela veio para cá justamente para poder renovar parte da malha ferroviária da FCA. Então, até uma dica para a Rumo aí, fazer uma parceria com alguma empresa indiana para ajudar nesse grande desafio, né, que eles estão enfrentando. Então, desde sua independência, em 1947, como eu falei, a Índia passou de apenas importador de grãos a uma grande potência na exportação de produtos agrícolas também. A Índia produz e exporta muitos produtos agrícolas. Isso é importante a gente ter isso em mente. Mas, em virtude do tamanho da população, até produtos que ela é líder na produção, ela importa. É exemplo do açúcar. A Índia é um dos maiores produtores mundiais de açúcar, mas importa uma quantidade enorme de açúcar, e grande parte desse açúcar vem do Brasil. A expectativa de vida aumentou mais do que o dobro nos últimos anos, para você ver como é que a Índia tem crescido, né, tem melhorado as condições, porque também a Índia não é um país rico, e é um país, né, a gente falou de 1.400 bilhões, vamos utilizar esse número como número oficial da população, e a gente tem 300 milhões de classe média, ou seja, de pessoas com potencial bacana de consumo, um bom potencial de consumo. A gente tem quase 100 milhões de milionários, que também é um número absurdo, ou seja, quase metade da população brasileira de pessoas com patrimônio acima de $1 milhão, né? Isso também faz com que a Índia se torne um importante mercado consumidor para produtos de luxo, mas a gente está falando de 1 bi, né, que não está nem na classe média, nem nos milionários, que são de pessoas ainda pobres. Ou seja, a Índia também tem um desafio enorme para ser enfrentado. As taxas de alfabetização quadruplicaram, a Índia tem investido muito na educação, né, e hoje a Índia é o lar das empresas mundialmente reconhecidas em produtos farmacêuticos, a tecnologia da informação, né, o Vale do Silício indiano hoje é mais importante que o Vale do Silício norte-americano, a aeroespacial também, e cada vez com mais voz no cenário internacional.
Aqui um pouquinho desses indicadores do crescimento, fazendo um comparativo de 2015, 2016 e a previsão para 2017, para ver que é um crescimento que vai perdurar, né? Cresceu 7,6, 7,1, agora 7,6, existem outras previsões para 7,9, né? O PIB per capita, que foi falado aqui mais cedo pelo nosso amigo da CCR, tem aumentado, mas ainda é muito pequeno, né? Em virtude do tamanho da população. Aqui eu gosto de, como a gente está falando de agricultura, de mostrar esse mapa, que esse mapa é fundamental para a gente entender o potencial que a Índia tem como consumidora. Aquele tempo que está ali é o tempo que está faltando? Nossa! Então vamos lá. Eu sou de Minas, viu? Então vamos lá, vamos rapidinho aqui, vou falar, passar o recado mais importante, depois eu estou aqui 100% à disposição para a gente poder conversar, porque o papel da Câmara de Comércio Índia-Brasil é justamente esse, é pegar quem tem interesse em fazer negócios com a Índia e colocar em contato com as pessoas certas lá. Né? Esse é o nosso papel e a gente faz isso com muito carinho, com muito amor. Esse aqui é um mapa que mostra, já focado na Índia, a escassez de água, né? Onde está roxo é onde tem escassez drástica de água, ou seja, além da Índia não ter a dimensão que o Brasil tem, não tem os recursos hídricos que o país tem. Né? Aqui é o mapa político, né? O Lalit falou, a Índia está no... Muita gente se confunde, mas ela está no hemisfério norte, acima do Equador, mas na faixa tropical. Né, tem vizinhos não tão amistosos como, né, a gente tem vizinhos mais amistosos como a Argentina, vizinhos daqui na América Latina. A Índia enfrenta alguns problemas ali com a China atualmente, naquela região do Tibete, tem ali fronteira com o Afeganistão, com o Paquistão também, a região do Caxemira. Então ela também tem que enfrentar, além dos desafios do dia a dia, esses desafios aí geopolíticos. Agora falando especificamente do setor agrícola, alguns itens aqui importantes, alguns pontos importantes. O PIB da agricultura e dos setores aliados da Índia foi registrado em 244,74 bilhões de dólares no ano fiscal de 2016, ou seja, que é um número muito expressivo, né? Importante falar que a agricultura é a principal fonte de subsistência para cerca de 58% da população, e a Índia é um país rural, isso também é uma informação importante, poucas pessoas sabem disso. A dieta alimentar indiana mais tradicional conta com pouco consumo de carne, né, o que faz com que realmente seja um país consumidor de produtos agrícolas. Né? A Índia não é toda vegetariana, isso depende muito da região, depende muito da casta. Né? O sistema de castas já foi abolido da Constituição indiana, depende muito da religião. Né, os muçulmanos não comem carne de porco, mas comem outros tipos de carne. Os hindus, dependendo da casta, comem frango, dependendo como cordeiro, mas a população vegetariana é muito grande, né, e como eu já tinha falado. E eu queria conversar muito sobre pulses, o tempo vai ser curto, depois a gente conversa com mais calma, mas apesar de ser um dos grandes produtores de pulses, que foi aquilo que o Lalit falou, o que é pulses? São feijões, lentilhas, grão de bico, que é a base da alimentação indiana. Aqui é o nosso arroz com feijão no Brasil. Na Índia são o dal, que é como se fosse uma lentilha, tem diversos tipos de lentilha, das diversas cores, com arroz basmati ou com os pães, dependendo da região da Índia. Vamos lá, eu vou pular esses dados aqui, depois eu até disponibilizo a apresentação, né? São dados um pouquinho mais técnicos, mas eu estou querendo dar o principal recado. Então, aqui é uma formulazinha interessante para a gente poder entender o potencial. Grande população em crescimento, menor consumidor de carne, né? Escassez de água, é igual à influência nas importações de proteínas vegetais comestíveis, ou seja, não existe mercado melhor consumidor de proteínas vegetais que a Índia hoje, em virtude da população e da realidade. Aqui fala um pouquinho da demanda de água, vou passar. Aqui um gráfico justamente para poder mostrar a escassez de água, a previsão de escassez de água em 2030, até comparando com a China, comparando com o estado de São Paulo, que ficou famoso mundialmente aí por esse desafio que eles enfrentaram recentemente. Aqui um pouquinho das 10 commodities que a Índia mais importa, né? O óleo de palma, o açúcar, a ervilha, o óleo de soja, óleo de girassol, feijões em geral, né? Que aqui entra todas as categorias de pulse também, castanha de caju, as lentilhas, o grão de bico,
né, e borracha natural. Aqui mostrando que a Índia é o quarto maior importador de commodities do Brasil. Poucas pessoas sabem disso. E tem se tornado nos últimos anos. É um trabalho que a gente tem, né, tentado fomentar ao máximo, e por isso que é interessante a gente estar aqui conversando com vocês. Né, só perde para a Alemanha e para os Estados Unidos, claro, para a China, para a Alemanha e para os Estados Unidos. E é interessante que quando existe esse gráfico é bem bacana, que é um gráfico, na verdade, que mostra a exportação de açúcar do Brasil para a Índia, que mostra que no momento que a Índia precisou bastante de açúcar, que foi entre 2008 e 2010, ou seja, que teve problema na safra de açúcar lá, olha o que representou nas exportações brasileiras, né, comparado com outros países, China, Argélia, Bangladesh, Indonésia. Aqui 2 destaques. Nos últimos 2 anos, as colheitas indianas não supriram a demanda nacional, fazendo com que o país tivesse que aumentar suas importações para reduzir o quadro de fome e de desnutrição, que é um outro desafio que a Índia enfrenta. Né? E um outro destaque que, recentemente, até estive presente, a gente esteve na Índia, no evento dos BRICS, no ano passado, e o Brasil assinou uma série de acordos, e muitos acordos nessa área agrícola. Né? Teve presente o ministro da Agricultura, ou seja, o cenário político já está mais ou menos preparado para que os negócios aconteçam. Aqui, para poder realmente a gente finalizar, falar um pouquinho da Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio ela foi criada em 2003, ou seja, temos 14 anos de atuação. Estamos sediados em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo motivo da relação Índia-Brasil ter começado mais na área de mineração, mas hoje, até vou aproveitar aqui para anunciar, a gente está abrindo um escritório aqui em Curitiba, possivelmente no mês que vem, abrimos um escritório em São Paulo, nesse primeiro semestre, abrimos um escritório no Rio de Janeiro no ano passado, e agora vamos até abrir um novo consulado no Rio. A gente é apoiado pelo governo indiano, pelo governo brasileiro, isso é muito importante. A Câmara é uma associação privada sem fins lucrativos, mas com apoio institucional, com apoio de ambos os governos, e isso é fundamental para realizar bons negócios na Índia. Aqui falar um pouquinho de uma missão que a gente está organizando justamente para um grande fórum, para um grande evento na área de agricultura, que vai ser em novembro. Né? Quem tiver interesse, depois estamos à disposição. A gente consegue, inclusive, incentivos, ou seja, reembolso de passagem aérea e hospedagem para participação nessa feira. É uma feira importantíssima. Né? E a gente tem a chancela de um banco indiano, que é parceiro da Câmara, que vai nos auxiliar a fazer agendas para as pessoas que estão interessadas a participar dessa feira. É isso, aqui estão os nossos principais contatos dos nossos escritórios. E Dani Abad, que é obrigado e estou à disposição.